Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é o seguinte: Judas realmente se suicidou? Será que Judas se suicidou conforme os textos bíblicos? Quais são as atestações antigas que nós temos a respeito disso? Se você quer realmente saber sobre esse assunto, sobre essa questão do suicídio, se uma pessoa que se suicida ela vai para o céu, eu gostaria que você ficasse aqui até o final para você esclarecer de uma vez por todas esse assunto. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, deixa seu like, compartilhe essa mensagem, porque você compartilhando, outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal, rapidinho. Quando você se inscreve no nosso canal, você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas aí, tá certo? Bom, o texto base de hoje é o texto de Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. E ele vai dizer o seguinte: Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, ou seja, ali fala que ele foi enforcar-se. Remorso. Arrependimento por culpa ou crime cometido. Isso conforme o dicionário Aurélio Escolar do século XXI, na página 596. Então, nós temos essa definição, ou seja, arrependimento por culpa ou crime cometido. Ou seja, esse vocábulo remorso, que é traduzido, ele vem no grego metameletes, que é um nominativo masculino singular particípio auristo passivo de metamelomai, que significa arrepender-se, mudar de ideia, voltar atrás, sentir, pesar. Então, ou seja, esse próprio vocábulo metamelomai, ele significa arrepender-se, mudar de ideia, voltar atrás, sentir um pesar. Se as pessoas foram chamadas a se arrepender, por que Judas não recebia perdão ao arrepender-se? Então, ou seja, conforme esse próprio vocábulo, ele não apenas sentiu remorso, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Então, por que ele não recebia perdão? Nós temos vários textos dentro da Bíblia que falam que ele não foi perdoado. Se as pessoas são julgadas e receberão as recompensas segundo suas obras, no plural, ou seja, obras no plural, não uma obra isolada, por que os suicidas são condenados por uma única atitude? Então, ou seja, por que uma pessoa ela é condenada por suicídio? Porque o suicídio é uma atitude isolada e a pessoa ela vai receber conforme suas obras no plural. Por que essas pessoas elas são condenadas? Porque muitos condenam essas pessoas e falam que essas pessoas vão para o inferno. Porque você vê que não existe texto bíblico que apoie essa questão. Que nos importa? Isso é contigo. Essa expressão não espelha o bom grego que reza ti pros rimas, si ofe, o que para nós tu verás, o que tornaria o texto como dizendo que os principais sacerdotes e anciãos estivessem lançando a culpa sobre Judas, o que os mesmos não aceitaram as moedas de prata. Então, ou seja, o que para nós tu verás. Então, ou seja, conforme esse texto, estaria se referindo ali que os líderes do Sinédrio não estavam nem aí para aquilo ali e estavam pouco se importando se realmente eles seriam culpados de sangue inocente ou não. Se ofe, tu verás, mas verá o quê? O que Judas iria ver futuramente? Será? O que ele iria ver futuramente? Nós temos o vocábulo atoon, que significa inocente, que tem apoio de manuscritos e testemunhas aqui e pais das igrejas aí. Quem quiser adquirir esse esboço, lembrando, você pode entrar em contato comigo. Vai estar aí na descrição do vídeo os meus contatos. Você pode estar em contato, você pode estar adquirindo esse esboço e ajudando o meu trabalho, tá certo? Outros manuscritos e testemunha trazem dicaion, justo, correto, e pais das igrejas também trazem aí, tá? Quem adquiriu o esboço vai ter todo esse material aí. O siríaco sinaítico testa a expressão equivalente a tu dicaion, do justo. Existe maior sustentação para a leitura atoon, inocente, embora dicaion, justo, seja uma leitura rara com possibilidade de ser original. Nós temos outro vocábulo aqui também, apexato. Apexato, que é enforcar-se,
Papias, ou seja, de 160 depois de Cristo, foi citado por Apolinário se referindo a Judas Iscariotes. Judas não morreu enforcado, mas continuou vivo, pois a corda foi partida antes de ele sufocar. E isto está claro nos Atos dos Apóstolos, que ele caiu de cabeça e as suas entranhas derramaram-se. E Papias, o discípulo de João, recorda isso de modo ainda mais claro, dizendo no seu 4º livro das Interpretações dos Dizeres do Senhor, ele vai dizer o seguinte lá: Judas caminhou neste mundo como um terrível exemplo de interpretações, aliás, de um terrível exemplo de impiedade. Então Judas caminhou neste mundo como um terrível exemplo de impiedade. Então para ele, Judas não tinha se suicidado, continuou vivo. Ficou tão inchado na carne que nem sequer cabia onde uma carroça facilmente passava, nem sequer sua cabeça passava sozinha. As suas pálpebras eram tão inchadas que ele não conseguia ver a luz e os seus olhos não podiam ser vistos, nem sequer por um médico com instrumentos. Tal era a sua profundidade em que estavam. E os seus genitais pareciam desfigurados e nauseantes. Quando defecava, vermes saíam de seu corpo através de suas partes, privadas devido aos seus pecados. Depois de muitas agonias e punições, ele morreu no próprio lugar. Esse lugar está desabitado e desolado, e até hoje ninguém o pode visitar sem tapar as narinas. Tal foi a quantidade de imundície libertada pelo seu corpo que ficou espalhada no solo. Tendo sido esmagado por uma carroça, suas entranhas derramaram-se. Papias se espelhou no texto grego que reza. Nós temos trenes genômenos eláquecem, que é de cabeça caindo arrebentar-se, sendo que trenes também pode significar inchado, que corrobora com a interpretação e conclusão de Papias. Então, conforme Papias fez essa interpretação, conforme o próprio vocábulo lá, trenes, que tem no texto ali, tá? Então não é algo tirado da cabeça, tá, pessoal? É os próprios vocábulos, a própria história dos pais da igreja, você veja que trazem essas interpretações. Então não é algo criado da minha cabeça. Sendo traduzido dessa forma, faria o texto rezar: inchado, caindo, arrebentou-se. O termo metameletes, arrependido, por ser um auristo passivo, indica uma ação por tempo indeterminado, o que mostra o arrependimento de Judas sendo constante a partir do momento da devolução das moedas de prata. Então o que acontece? Uma vez que o vocábulo auristo, ou seja, esse vocábulo metameletes, ele é um auristo passivo, ele indica que justamente essa ação de Judas ao arrependimento, que é um vocábulo que vem de outro vocábulo que tem esse significado de arrependimento, ele não deveria ter sido traduzido como remorso, mas traduzido como arrependido. Então, ou seja, ele estava arrependido e não foi perdoado. Então, os tradutores eles têm sido tendenciosos na tradução de alguns textos e alguns vocábulos. E isso tem gerado certas doutrinas que são doutrinas heréticas, doutrinas que muitos eles gostam de condenar pessoas do lado de fora por doutrinas heréticas, mas na verdade nós temos muitas heresias sendo apregoadas por traduções equivocadas dentro do texto bíblico. Se Judas carregou esse arrependimento por toda a sua vida, o mesmo não seria perdoado, uma vez que Deus faz misericórdia até 1000 gerações? Será, pessoal, que Deus não perdoou? Será que ele foi condenado à perdição, foi condenado ao inferno? Como muitos autores bíblicos gostam de argumentar, e eles nem mesmo foram depois da morte lá para poder ver o que aconteceu. Então, por aí você já pode começar a se questionar sobre essa questão. Será que realmente ele foi perdoado? Uma vez que seu arrependimento era constante, e o vocábulo metameletes ele tem esse significado, ou seja, o arrependimento dele foi constante, tá? Porque é um auristo, ou seja, tempo indeterminado, arrependimento por tempo indeterminado, arrependimento constante até o final da sua vida. E então, por aí você vê. Iscariotes pode estar ligado ao grupo dos sicários, ramificação dos zelotes, que perpetravam violentos ataques com punhal, onde entra o nome latino sicari. Sendo membro desse grupo, seu nome seria transliterado como o homem do punhal, em hebraico ish sicari. Outros acreditam que seu nome vem do aramaico sacar, mentiroso ou falso. Jerônimo associou o nome Ishi Queriote, que é o homem de Queriote, como filho descendente ou natural de Queriote. Seria o nome da aldeia ou conjunto delas de Queriote, Esron, conforme Josué 15:21.
que significa cidades de Esrom, que se localizava na pronúncia romana de Esrom, território da tribo de Judá, que é identificada com a moderna Kirbut el-Kariateim, cerca de 20 quilômetros a sul de Hebron. Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês, pessoal, com todas essas informações aí. Quem quiser adquirir o esboço pode entrar em contato comigo e por aí você vê se o camarada realmente se arrependeu e a pessoa ela tem que ser recompensada conforme as suas obras no plural. Não faria sentido a pessoa ser condenada apenas por um único ato de suicídio na sua vida, tá certo? Agradeço você por ter ficado até o final. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal para você ficar por dentro das novidades. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.